Livros na estante, lendo Piche Sofia pela primeira vez, parte 10. Eu sou Elisa, do Integralma, e se você se encontrou aqui, aproveite para curtir, se inscrever no canal, compartilhar suas impressões e quem sabe também com a primeira pessoa que você pensar ao chegar aqui. Como a veste de luz foi enviada a ele, Jesus. Então, continuando a primeira parte do livro de Piche Sofia, parte 7. Capítulo 7. Quando o sol despontou no oriente, a partir de então, através do primeiro mistério, que existiu desde o princípio, por cuja causa o todo existia, do qual eu também vim agora, não antes da minha crucificação, mas agora, por meio do comando daquele mistério, foi-me enviada minha veste de luz, que ele me havia dado desde o princípio e que eu havia deixado no último mistério, que é o 24º mistério, de dentro para fora, que está nas ordens do segundo espaço do primeiro mistério. Lembrando que Jesus, ele fez o seu processo de ascensão e depois voltou para conversar com os discípulos e, de certa forma, ele diminuiu a sua luz, entre aspas, para que os discípulos pudessem até poder enxergá-lo. Então, ele continua dizendo: deixei então aquela veste de luz no último mistério, até transcorrer o tempo para colocá-la e começar a falar para a raça dos homens e revelar-lhes tudo, desde o princípio da verdade até o seu término, e discorrer-lhes do interior dos interiores até o exterior dos exteriores, e do exterior dos exteriores até o interior dos interiores. Regozijai-vos então e alegrai-vos, e regozijai-vos ainda mais, pois a vós é dado que fale primeiro, do princípio da verdade até a sua plenitude, das almas dos discípulos e sua encarnação. Por este motivo, escolhi-vos desde o princípio através do primeiro mistério. Regozijai-vos então e alegrai-vos, pois, quando vim ao mundo, trouxe comigo os 12 poderes, como vos disse desde o princípio, que tomei dos 12 salvadores do tesouro de luz, de acordo com o comando do primeiro mistério. Estes, então, lancei no útero de suas mães, quando vim ao mundo. Ele são aqueles que estão em seus corpos atualmente. Pois estes poderes foram-vos conferidos acima de todo mundo, porque vós sois aqueles que são capazes de salvar o mundo, e para que possais aguentar a ameaça dos regentes do mundo, as dores do mundo, seus perigos e todas as perseguições que os regentes do alto lançarão sobre vós. Por muitas vezes disse-vos que o poder que está em vós eu trouxe dos 12 salvadores que estão no tesouro de luz. Por esta razão disse-vos, desde o princípio, que vós não sois realmente do mundo. Eu também não sou, pois todos os homens que estão no mundo obtiveram almas do poder dos regentes dos eons. Porém, o poder que está em vós vem de mim, e suas almas pertencem ao alto. Trouxe 12 poderes dos 12 salvadores do tesouro de luz, retirando-os da porção do poder que recebi inicialmente. E quando vim ao mundo, entrei no meio dos regentes da esfera, tendo a forma de Gabriel, o anjo dos eons. E os regentes dos eons não me reconheceram e pensaram que eu era o anjo Gabriel. Da encarnação de João o Batista. Quando entrei no meio dos regentes dos eons, olhei para baixo, para o mundo da humanidade, por ordem do primeiro mistério. Descobri Isabel, a mãe de João, o Batista, antes dela tê-lo concebido, e semeei nela um poder que eu havia recebido do pequeno Iaô. Perdão da vibração se saiu no áudio. Alertas para beber água, fica o alerta também, beba água. Enfim, né? Será que alguém interrompeu Jesus e falou: Jesus, eu preciso beber um pouco de água? Ai, ai.
Como pode ser mais divertido, né? Descobrir possivelmente como foi a conversa, né, de Jesus explicando o que são todos esses mistérios. Os mistérios que algumas filosofias, religiões escondem e que outras nos trazem como revelações. Então, voltando. Descobri Isabel, a mãe de João, o Batista, antes dela tê-lo concebido, e semeei nela um poder que eu havia recebido do pequeno Iaú, o bom, que está no meio, para que ele pudesse fazer proclamações antes de mim, preparar o meu caminho e batizar com a água do perdão dos pecados. Este poder está, então, no corpo de João. João era Elias num nascimento anterior. Além disso, em lugar da alma dos regentes que ele deveria receber, encontrei a alma do profeta Elias nos eons da esfera, e levei-a daquele lugar. Tomei sua alma e levei-a à Virgem da Luz, e ela transferiu-a aos seus recebedores. Eles levaram-na à esfera dos regentes e lançaram-na no útero de Isabel. Assim, o poder do pequeno Iaú, que está no meio, e a alma do profeta Elias foram confinados no corpo de João, o Batista. Por esta razão, então, estáveis em dúvida anteriormente, quando vos disse: João falou, eu não sou o Cristo. E vós dissestes: está na Escritura, quando o Cristo vier, Elias virá antes dele e preparará o seu caminho. Mas quando dissestes-me isso, respondi-vos: Elias realmente veio e já preparou todas as coisas, como está escrito, e fizeram com ele o que quiseram. E quando soube de que vós não havíeis compreendido que eu vos havia falado a respeito da alma de Elias, que está confinada em João, o Batista, respondi falando abertamente, face a face: se quiserdes aceitar João, o Batista, ele é Elias, sobre quem eu disse que viria. 8. Sobre sua própria encarnação através de Maria. E Jesus continuou mais uma vez sua preleção e disse: aconteceu então a seguir que, de ordem do primeiro mistério, olhei para baixo, para o mundo da humanidade e encontrei Maria, que é chamada minha mãe, de acordo com o corpo material. Falei com ela na forma de Gabriel, e quando ela se volveu para o alto na minha direção, coloquei nela, naquele momento, o primeiro poder que eu havia recebido de Barbelô, isto é, o corpo, que eu havia usado no alto. E em vez da alma, coloquei nela o poder que eu havia recebido do grande Sabaote, o bom, que está na região da direita. Mais a respeito dos poderes da luz dos discípulos. E os 12 poderes dos 12 salvadores, do tesouro de luz que eu havia recebido dos 12 ministros do meio, lancei-os na esfera dos regentes. Os decanos dos regentes e seus ministros pensaram que eles eram almas dos regentes, e os ministros os trouxeram e os confinaram no corpo de suas mães. Quando o vosso tempo completou-se, nascestes no mundo sem a alma dos regentes em vós, e recebeste sua parte do poder que o último auxiliar havia soprado na mistura, aquele poder que está combinado com todos os invisíveis, todos os regentes e todos os eons. Numa palavra, que está combinado com o mundo da destruição, que é a mistura. Este poder, que desde o princípio tirei de mim mesmo, coloquei no primeiro preceito, e o primeiro preceito colocou uma parte deste na grande luz. E a grande luz colocou uma parte daquilo que havia recebido dos 5 auxiliares. O último auxiliar tomou uma parte do que havia recebido e colocou-o na mistura. E esta parte está em todos os que estão na mistura, como acabei de dizer-vos. Jesus disse isto aos seus discípulos no Monte das Oliveiras. Eles deviam se regozijar, pois havia chegado o momento de sua investidura. Jesus continuou outra vez sua preleção a seus discípulos, dizendo: regozijai-vos e exultai e acrescentai alegria à vossa alegria, pois completou-se o tempo para que eu coloque minha veste, que me havia sido preparada desde o princípio, a qual deixei no último mistério até o momento de seu término. E neste momento recebi a ordem do primeiro mistério.
para falar-vos, desde o princípio da verdade até o seu término, e do interior dos interiores até o exterior dos exteriores. Pois o mundo será salvo por vosso intermédio. Regozijai-vos, então, e alegrai-vos, pois sois abençoados além de todos os homens que estão na terra, porque sois vós que ides salvar o mundo. 9. Após terminar de dizer estas palavras aos seus discípulos, Jesus continuou outra vez dizendo: Vede, coloquei a minha veste e toda a autoridade foi-me conferida pelo primeiro mistério. Em breve falar-vos-ei sobre o mistério e a plenitude do todo, e não esconderei nada de vós a partir deste momento, mas aperfeiçoar-vos-ei completamente em toda a plenitude, em toda a perfeição e em todos os mistérios, que são a perfeição de todas as perfeições, a plenitude de todas as plenitudes, e a gnoses de todas as gnoses, aquelas que estão em minha veste. Cantar-vos-ei todos os mistérios do exterior dos exteriores até o interior dos interiores. Porém, atentai para que vos possa dizer todas as coisas que me aconteceram. 10. O mistério das 5 palavras na veste. Quando o sol havia se elevado no oriente, um grande poder luminoso desceu, no qual estava a minha veste, que eu havia deixado no 24º mistério, como já vos contei, e descobri um mistério em minha veste, escrito em 5 palavras que pertencem ao alto, cuja interpretação é esta. Tem 5 palavras aqui que provavelmente estão escritas em... Vamos ver. As palavras, traduzindo, significam o manto, o glorioso manto de minha força. E elas velavam os 5 poderes místicos representados na veste do iniciado, depois da sua última provação de 3 dias de transe. As 5 palavras de Brahma tornaram-se, entre os gnósticos, as 5 palavras escritas sobre as vestes akáshicas, resplandecentes de Jesus em sua glorificação. E essas 5 palavras, elas estão em grego aqui no livro. Então, continuando. A interpretação deste mistério. Ó mistério que estás fora do mundo, a causa do surgimento do todo, que és o surgimento total e a ascensão total, que emanaste todas as emanações e tudo que se encontra em seu meio, por cuja causa todos os mistérios e todas as suas regiões existem. Vem a nós, pois somos teus membros. Estamos todos contigo, somos um e o mesmo. Tu és o primeiro mistério, que existiu desde o princípio do inefável, antes dele surgir, e cujo nome somos todos nós. Agora, portanto, viemos todos para encontrar-te no último limite, que é também o último mistério do interior, sendo ele próprio uma parte de nós. Agora, portanto, nós te enviamos a tua veste, que te pertencia desde o princípio e que deixaste no último limite, que é também o último mistério do interior, até que se completasse seu tempo, de acordo com a ordem do primeiro mistério. Vê, teu tempo terminou, veste-a. Está conosco, pois nos aproximamos de ti para vestir-te com o primeiro mistério e toda a sua glória, segundo ordem que ele mesmo nos havia dado, que consiste de 2 vestes, para vestir-te com elas, além daquela que te havíamos enviado, pois és digno delas, já que és o primeiro entre nós e existias antes de nós. Por esta razão, portanto, o primeiro mistério te enviou, por nosso intermédio, o mistério de toda a sua glória, consistindo de 2 vestes. A primeira veste. Na primeira está toda a glória de todos os nomes, de todos os mistérios e todas as emanações, e as ordens dos espaços do inefável. A segunda veste. E na segunda veste está toda a glória do nome de todos os mistérios e todas as emanações que estão nas ordens dos 2 espaços do primeiro mistério,
E nesta veste que acabamos de te enviar está a glória do nome do mistério do revelador, que é o primeiro preceito, e do mistério das 5 impressões, do grande representante do inefável, que é a grande luz, e dos 5 líderes, que são os 5 auxiliares. Ainda há nesta veste a glória dos nomes do mistério, de todas as ordens de emanações do tesouro de luz e de seus salvadores, e do mistério das ordens, que são os 7 améns e as 7 vozes, as 5 árvores, os 3 améns e o Salvador gêmeo, que é a criança da criança, e do mistério dos 9 guardas, dos 3 portais do tesouro de luz. Existe também ali toda a glória do nome, de todos aqueles que estão à direita, de todos aqueles que estão no meio. Também existe ali toda a glória do nome do grande invisível, que é o grande antepassado, o mistério do poder tríplice, o mistério de sua região, o mistério de seus invisíveis e daqueles que estão no 13º éon, o nome dos 12 éons e de seus regentes, arcanjos, anjos, e daqueles que estão nos 12 éons, o mistério do nome daqueles que estão na providência em todos os céus, e o mistério do nome daqueles que estão na esfera, de seus firmamentos e dos que estão neles e de todas suas regiões. O dia venha a nós. Olha, portanto, nós te enviamos esta veste que ninguém conhecia do primeiro preceito para baixo, porque a glória de sua luz estava escondida no seu interior, e as esferas e todas as regiões do primeiro preceito para baixo não sabiam disto. Apressa-te, portanto, coloca esta veste e vem a nós, pois aproximamo-nos de ti para vestir-te, por ordem do primeiro mistério, com tuas 2 outras vestes, que existiam para ti desde o princípio com o primeiro mistério, até que chegou o momento indicado pelo inefável. E o momento chegou. Assim, vem depressa a nós, para que possamos colocá-las em ti, até que tenhas cumprido o ministério completo da perfeição do primeiro mistério, que está determinado pelo inefável. Assim, vem depressa a nós... Opa, repetir. Então, de novo, assim vem depressa a nós, para que possamos vestir-te com elas de acordo com a ordem do primeiro mistério. Pois em pouco tempo, muito pouco tempo, e tu virás a nós e deixarás o mundo. Portanto, vem rapidamente receber toda a glória, que é a glória do primeiro mistério. É uma fala bem longa aqui, né, do que significa essas 5 palavras. E tendo alguns errinhos meus, é muito interessante revisitar a cosmologia de Pisci-Sofia, porque tem muita coisa que, se a gente não observar, fica confuso. Mas em relação a Jesus contando da sua aventura, digamos assim, interessante ponto de vista esse, sem julgamentos, é fácil de entender. É meio que, pra mim, é como se a gente estivesse conversando com ele, assim. Não sei se quem me escuta já fez alguma meditação para encontrar Jesus ou pensar em Jesus. E é como as experiências que eu tive de meditação ou de pensar em, meio que sempre me vem a sensação de um abraço, me vem uma sensação de alegria, igual ele fala, né? Alegre-se, alegrem-se. Ele veio, a vibração deve ser tão alta assim em relação à sua energia que possivelmente é muita alegria. Ou é algo tão forte que a gente pode começar a chorar. Pelo menos quando eu tive experiências com sentir vibrações diferentes para mim, mais altas, pelo menos foi como interpretei. Eu chorava, mas não é um choro de tristeza, é um choro de alegria. Achei interessante essa informação que veio para compartilhar. Então, vamos continuar aqui com 11. Jesus coloca sua veste e entra no firmamento.
Aconteceu então que, quando vi o mistério de todas essas palavras na veste que me fora enviada, vesti-me imediatamente com ela e brilhei de forma extraordinária, e voei para o alto. Cheguei diante do portal do firmamento, brilhando de forma extraordinária, e não havia medida para a luz ao meu redor. E os portais do firmamento sacudiram-se, batendo uns contra os outros, abrindo-se todos de uma vez. Os poderes do firmamento ficam maravilhados, prostram-se e adoram-no. E os regentes, as autoridades e os anjos que ali se encontram ficaram perturbados por causa da grande luz que eu tinha. Fitaram a radiante veste de luz com que eu estava coberto, e vendo o mistério que contém seus nomes, ficaram extremamente temerosos. E os laços com que estavam seguros se afrouxaram, e cada qual saiu de sua ordem, prostrando-se diante de mim, adorando e dizendo: como o Senhor do todo passou por nós sem o nosso conhecimento? E todos cantaram juntos louvores ao interior dos interiores. Porém não me viram, mas viram somente a luz. Estavam muito temerosos e extremamente alvoroçados. Cantavam louvores ao interior dos interiores. Olha que interessante, né? Falei agora há pouco da gente sentir de quando, né? Eu senti algumas vibrações altas, pelo menos foi como eu entendi, e aí vem essa sensação de louvor, né? De choro, de não sei o que está acontecendo, mas é uma luz tão grande, uma vibração tão alta. Eu lembrei também do que eu falei do sol no episódio anterior. O sol como um grande espelho para a nossa potência de alma, de ser humano, do que cada um acredita, do tanto que temos de luz dentro da gente. E quanto mais luz a gente se permite ser ou começar a brilhar, né? Se adentrar nesse interior do interior dessa nossa luz própria, a gente vai vendo tudo que está escondido. E eu tenho visto alguns podcasts e é meio que isso. O caos que a gente enxerga hoje, eu estou gravando em agosto de 2026, o caos que a gente observa é muito dessa luz que está chegando, mas também, imagino, das nossas próprias luzes, porque se a gente não se acende, digamos assim, não tem como a gente ver o que está ali no inconsciente, o que está nas nossas sombras, né, do que faz parte do nosso aprendizado, para que a gente possa ser exatamente esse sol aí, que a gente possa brilhar em total potência e já ter passado por toda a individuação, a integração de quem somos, luz e sombra, e aceitar tudo isso, aceitar as nossas capacidades, aceitar os nossos presentes, os nossos desafios, e simplesmente, assim seja, observar e fazer, sabe? Entrar em ação e executar aquilo que tiver à nossa frente, como diria o Bashar, aquilo que nos empolga. O que está disponível para ser feito agora e o que dessas opções nos traz uma empolgação, ou pelo menos um pouquinho mais de empolgação do que as outras. Então que a gente possa manifestar isso. Manifestar fazeres que nos empolguem, que traga essa sensação de nossa, que legal, ela tá lendo aqui Piche Sofia, eu comigo aqui e com as pessoas que me escutam. Como que é legal isso, como que me empolga isso. Eu acho que esse livro tá me empolgando mais que o primeiro que eu li, mas enfim. Eu me propus a ler alguns, e alguns vão falar muito, outros vão falar mais ou menos, outros vão trazer muito, só recebe a informação e integra, como eu imagino que podem ser alguns. E outros vão ficar interessante ponto de vista para tudo, porque a gente não precisa aceitar, a gente não precisa acreditar em tudo. Eu acredito que é interessante que a gente respeite, a gente conheça
E aquilo que fizer sentido, isso eu quero experimentar, então eu experimento. Mas se não fizer sentido, podemos aprender a escutar por um ouvido e deixar sair pelo outro. Assim eu tenho acreditado nos últimos tempos. Então, lendo aqui uma última parte desse episódio 12. Ele penetra a primeira esfera. Deixei aquela região para trás e acendi a primeira esfera, resplandecendo 49 vezes mais do que havia brilhado no firmamento. Aconteceu, então, que quando alcancei o portal da primeira esfera, os seus portões foram sacudidos e abriram-se imediatamente. Os poderes da primeira esfera ficam surpresos, prostram-se e adoram-no. Entrei nas casas da esfera resplandecendo intensamente, e não havia medida para a luz que eu tinha, e os regentes e todos aqueles que se encontravam naquela esfera ficaram perturbados ao mesmo tempo. Viram a grande luz que eu tinha, fitaram minha veste e viram nela o mistério de seus nomes. E ficaram ainda mais perturbados, e com muito medo, disseram: como o Senhor do Universo passou por nós sem nosso conhecimento? Enfim. E todas as suas amarras se soltaram, bem como as de suas regiões e de suas ordens. E cada um deixou sua ordem, e juntos se prostraram, adoraram diante de mim, ou de minha veste, e cantaram louvores ao interior dos interiores, estando muito temerosos e perturbados. Parece que já li essa parte, né? Mas ela talvez repita, né? Quando você encontra um ser tão brilhante, a gente pode ter medo. Talvez essa sensação que nós temos até de nós mesmos. Nossa, que diferente que eu posso ser, ou que... será que eu sempre fui assim e não tinha observado isso antes? Aquela questão de nos desconstruir para reconstruir, ou de lapidar. Porque muitas vezes, falando pela própria experiência, eu fui me moldando para caber em caixas que não eram minhas. Eu fui me adaptando para que todos à minha volta não me incomodassem. Eu peguei esse insight hoje. Então tudo que eu fazia para tentar ajudar os outros era para que, na verdade, tudo ficasse em paz, porque eu não queria lidar com o incômodo das pessoas. Então, enquanto você cresce e começa a agir desse jeito, você só vai fazendo aquilo que fez sentido na sua ignorância. E depois, agora com muitas clarezas que tive, muitos insights, e claro, terei muitos outros mais, 49 vezes mais, eu vou observar do que eu falo agora e vai ter algo, talvez ainda tenha algum condicionamento aqui, mas nesse instante é o mais livre que eu me sinto em me expressar em 44 anos de idade recém-feitos. Então, tudo aquilo que impede eu, você, todos nós de nos expressarmos com mais clareza e nos soltarmos desse inconsciente que prende a nossa luz, desprograma e atualiza tudo isso. Desprograma e atualiza tudo isso. Desprograma e atualiza tudo isso. Então, nós nos encontramos com Jesus novamente no próximo episódio, no 11. Até lá!